Nesta sessão 6 do nosso seminário, a gente vai falar sobre a importante questão do desenvolvimento de novos produtos e serviços como forma de centrar, digamos, os esforços de inovação da empresa na forma como ela vai servir a seus clientes. Eu quero começar aqui com uma descrição dos problemas típicos que a gente encontra ao fazer esse esforço de inovar, de introduzir novos produtos e serviços no mercado. De maneira geral, o que a gente está fazendo é resolver os problemas, os desafios técnicos que se apresentam nesse esforço de desenvolvimento. E em grandes linhas, assim, a abordagem típica diante desses problemas, desses desafios técnicos, é o seguinte: a gente passa primeiro por uma etapa de ideação, ou seja, geração de soluções conceptuais, linhas de abordagem com relação ao problema, seja um novo produto, seja um novo processo, seja buscar resolver um problema já existente que a gente já conhece ou prevenir algum problema técnico que a gente suspeita que possa acontecer. Então passamos por essa etapa de geração de ideias. Saímos dessa etapa com um conceito selecionado, algo para detalhar nas etapas seguintes. E aí a gente entra nessa etapa aqui de detalhamento da solução, ou seja, fazer o projeto, definir, tomar decisões sobre as múltiplas variáveis técnicas sobre o produto ou o serviço. A gente sai dessa etapa aqui com um projeto final decidido ou uma especificação técnica de projeto, especificação de produto, né? Ou seja, o design propriamente dito, né? O conjunto de especificações do produto ou do serviço. E aí a gente submete esse projeto a uma série de ensaios, né? De validação. Aí já nós temos seja avaliar o desempenho de um protótipo, de um produto, ou uma rodada piloto de um processo, né? E a gente, de acordo com o que a gente observa, a gente vê se está ok, se não está. Se a gente vê alguma falha em relação a algum requisito de validação, então a gente vai para uma etapa de analisar as possíveis causas. O que pode explicar o problema observado na validação? Aí a gente levanta algumas teorias e aí a gente verifica isso através de vários ensaios pertinentes ao assunto. O que pode levar a gente, de acordo com as coisas que a gente observa nesses ensaios, né, a mudar alguma coisa do projeto, ou eventualmente, se depois de alguns esforços nessa linha a gente não consegue achar uma solução, a gente pode até voltar lá para o começo, né, e buscar um novo conceito, uma nova forma de resolver esse desafio. Até que finalmente, com cada vez mais pressão, né, pelo tempo, a gente acaba encontrando uma solução que tem um desempenho satisfatório na validação e submete, né, então esse projeto, esse produto, à produção em alta escala, operação em alta escala. E finalmente, depois disso, né, a gente vai ter as etapas de uso pelos clientes do produto ou do serviço. Então isso aqui, em linhas gerais, é o que a gente faz, né, ao introduzir um novo produto, resolvendo então os potenciais problemas ou tratando de prevenir, de resolver problemas já conhecidos. A questão é que, ao fazer isso aqui, a gente encontra alguns problemas típicos. Primeiro, a gente passa aqui vários ciclos, fazendo aqui esse loop, né, de apagar incêndio, de resolver esses problemas que vão pipocando, coisa que a gente não tinha previsto. Isso, além de ser uma atividade que toma tempo, também é uma atividade custosa, né? Isso consome recursos, aí você pode exceder o orçamento de desenvolvimento. E quando a gente finalmente libera, está satisfeito com o desempenho na validação, a gente libera para o ambiente de operação ou de produção em alta escala, aí parece que é uma sina, né, que persegue a gente. Novos problemas surgem do nada e problemas conhecidos que a gente já pensou que tinha uma solução, tinha resolvido aqui, eles reincidem, porque o ambiente controlado, né, em condições aí muito controladas de laboratório, de experimentação, não simula exatamente aquela pauleira, né, do ambiente de produção em alta escala. Então outras variáveis entram e acaba
fazendo com que esses problemas reincidam. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente entra de novo em ciclo de apagar incêndio, né? Agora com ainda maior pressão, tá certo? Para liberar o produto, e você já conhece essa história. Até que finalmente a gente, então, nas etapas de uso, tá certo? A gente acaba ainda encontrando problemas, né, de má qualidade, custo de não conformidade e, eventualmente, isso impacta também a satisfação do cliente. Olha, eu já mostrei esse slide aqui para uma série de pessoas, muitas pessoas profissionais que desenvolvem produtos, serviços, e eles quase que é uma regra, concordam. Olha, isso aí está refletindo a nossa vida, o nosso dia a dia, e é isso aí mesmo que acontece. Então, para enfrentar isso aqui eu não vou entrar em detalhes, né, sobre o que é que está por trás exatamente desses problemas típicos no ambiente de desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu faço no meu curso específico de inovação e desenvolvimento de produtos. Então, para encurtar a história, a gente vê, né, que apesar de conhecimento técnico das pessoas, apesar da experiência da equipe de desenvolvimento, esses sintomas ainda são típicos. Significa que o nosso jeito tradicional de desenvolver o produto, tá, não é, em geral, eficiente. A gente precisa agregar ao ambiente de desenvolvimento metodologias que possam melhorar os resultados e prevenir esse quadro típico aqui. É isso que eu quero falar nos próximos slides. Tá? Então, a gente tem que estar consciente que o esforço de desenvolvimento, né, o PDP, o processo de desenvolvimento de produtos, ele requer pelo menos 3 tipos de conhecimento. Você tem o conhecimento tecnológico ou técnico específico do negócio que você está tratando, tá certo? Mas além disso, você tem que combinar aí, nesse mesmo esforço, nesse mesmo ciclo de desenvolvimento, você tem que combinar outros tipos de conhecimento igualmente dispensáveis. Ou seja, você precisa de uma metodologia de desenvolvimento. Então, se você vê aí no Google, por exemplo, se você pesquisa lá, Product Development Process, você vai encontrar um mundo de coisas. Existem diferentes formas de fazer isso. Então, você precisa eleger, né, escolher uma metodologia adequada de desenvolvimento. Né? Quando eu falo metodologia de desenvolvimento, o que é? Uma série de passos estruturados para você guiar o processo de desenvolvimento. Ok, ter uma boa metodologia de desenvolvimento já é uma grande coisa, né? Ou seja, é necessário, mas não é suficiente. Você precisa, ao longo dessas etapas estruturadas de desenvolvimento, contar com o uso de técnicas analíticas poderosas para guiar as análises e decisões da equipe. Você precisa de turbinar, digamos assim, o poder do método de desenvolvimento com o uso sábio, o uso pertinente de técnicas analíticas. E, além do mais, como todo desenvolvimento de produto também é um projeto, né, tem início, meio e fim, o entregável final de um produto robusto, de qualidade, né, entregue para a operação, você também precisa incorporar nesse ciclo de desenvolvimento a questão de uma boa metodologia para fazer gestão de projetos. Então, não é surpresa, dada essa complexidade, né, de você combinar esses diferentes tipos de know-how, não é surpresa que aquela lista que a gente viu no slide anterior aconteça, aquela lista de problemas. Okay? Então, é isso que eu quero propor aqui, uma forma de maneira harmoniosa, né, integrar tudo isso no ciclo de desenvolvimento. Então, isso aqui, essa abordagem mais ampla, né, esse panorama mais amplo, onde a gente vai integrando essas diferentes metodologias, é o que eu chamo aí de Design for Excellence. Tá? Ter um produto que já saia com alto nível de desempenho. Tá? Um outro nome poderia ser também Design for Six Sigma, ou seja, produto robusto, com mínima variabilidade em torno daquilo que o cliente deseja. Ok, então, de tudo que eu vi, de tudo que eu pesquisei, né, estudei sobre que metodologia seria essa, eu encontrei aqui, né, e também fui dando meu toque pessoal ao longo do tempo, essa metodologia IDDOV. A sigla vem do inglês, né? São 5 fases: Identify Opportunity, Define Requirements, Develop Concepts, Optimize the Design e Validate Performance. 5 etapas lógicas, estruturadas, 5 fases, né?
que estão nessa ordem lógica para responder certas perguntas-chave. Então, aqui nessa primeira fase, identificar a oportunidade, a pergunta-chave é: por que nós precisamos de um novo produto? Onde é que está a oportunidade? Tá certo? E para responder cada uma dessas perguntas-chave, você tem aqui certas atividades que têm que ser feitas numa certa ordem estruturada, né? Ou seja, o desdobramento mais detalhado do método. Bom, essa primeira etapa, essa primeira fase, identificar a oportunidade, normalmente são alguns processos, que inclusive eu já comentei de alguns aqui no seminário, né? Que deveriam estar rodando aí na empresa, certo? Um chave, que é a pesquisa de mercado, outro, né, que é a voz do cliente, uma metodologia adequada para identificar, estruturar e priorizar a voz a partir da ótica do cliente, né? Um outro processo típico também que gera identificação de oportunidades é a manutenção do portfólio, um processo que dedica a manter um portfólio competitivo, atrativo. E também o planejamento estratégico pode levar a conclusões sobre e decisões para desenvolver novos produtos, entrar no mercado explorando certas oportunidades, etc. Ok, uma vez que esses processos, né, aqui um exemplo, os processos típicos que identificam oportunidades, a gente então aí dispara propriamente o ciclo de desenvolvimento. E aí você tem essa fase, entra nessa fase de Define Requirements, definir os requisitos. E aqui a pergunta-chave é: o que o produto deve satisfazer? Quais são os requisitos, né, funcionais, requisitos técnicos, requisitos do cliente, que o produto tem que cumprir? E para fazer isso, então, aqui a gente vai abrindo algumas etapas, algumas atividades, né? Colocando foco, como eu já vinha comentando, o foco centrado no cliente. Então, primeiro, identificar quais são esses segmentos de clientes que a gente quer satisfazer. Ver o que essa gente está fazendo, né, no seu dia a dia, quais são os trabalhos do cliente, os customer jobs. Né? E ver, ao realizar esses trabalhos, quais são os seus sonhos, as suas enxaquecas, naquelas três dimensões que eu também já tinha comentado, né? Funcional, emocional e social, ok? Aí a gente vai identificar e priorizar as necessidades dos clientes, identificar o problema central do cliente, que a gente vai procurar resolver com o produto, e então traduzir essa voz do cliente já priorizada em termos de requisitos funcionais que o produto ou serviço tem que atender. Ok, fazendo isso de maneira estruturada, a gente consegue ter uma visão clara e, ademais, né, priorizada dos requisitos que o cliente impõe e que a empresa tem que desenvolver, responder tecnicamente os requisitos funcionais. Aí nós vamos para a etapa, né, de desenvolver conceitos. Essa é a etapa, a fase de inovação por excelência, né? Então, quais são as possíveis soluções conceituais? Quais são os possíveis conceitos de produto ou serviço que podem atender aquele conjunto de requisitos do cliente, requisitos funcionais? E para fazer isso, para responder essa pergunta-chave, né, então nós vamos abrir a mente, gerar soluções conceituais, selecionar os melhores conceitos, integrar esses elementos de inovação à nossa proposta de valor, né, entendendo aí proposta de valor como o conjunto de produtos e serviços que a gente orienta para um dado segmento. E aí então é a hora de usar o know-how tecnológico da equipe para fazer o projeto detalhado, tomar decisões sobre parâmetros, né, do produto. Ok, uma vez feito isso, a gente sai daqui já com especificações técnicas preliminares, né, o design do produto, e a gente vai para essa fase de otimização do projeto, optimize the design. Ok, e aí a pergunta-chave é, ok, como é que eu posso maximizar, a partir dessa solução, né, de produto, como é que eu posso maximizar o valor para os clientes e a empresa? Né? Então aí nós vamos fazer um esforço para responder essa pergunta de buscar oportunidades de otimizar a função básica que o produto ou serviço realiza para o cliente. Otimizar o custo de realização, o custo de operação, o custo, né, do final do produto. E
muito importante, identificar e prevenir falhas potenciais, antes que as consequências negativas de uma falha nas mãos do cliente venha prejudicar a imagem, né, e o custo de garantia, por exemplo. Ok, então, identificados e decididas, né, implementadas no produto ou no processo, né, de prestação do serviço, essas otimizações, a gente vai para a fase final de validação. Validar o desempenho final do produto ou do serviço, que seria uma forma então de um filtro final, né? Ou melhor, uma confirmação do bom trabalho que a gente fez antes. Se fizermos um bom trabalho, a gente vai observar aqui um desempenho excelente do produto. Então aqui a pergunta-chave é: qual vai ser o desempenho do produto na escala normal de operação? E aí, para responder isso, nós temos essas 3 atividades. Avaliar o desempenho do produto junto aos clientes, obter retroalimentação dos clientes, avaliar o desempenho dos processos relacionados, os processos de realização do produto, né? E, finalmente, transferir tudo isso, né? Depois de documentar, depois de já toda essa validação, transferir isso para a operação rotineira. Então, essas etapas, né, já nos dá uma orientação clara de como fazer as coisas da maneira mais eficiente, mais estruturada possível. Mas, como eu dizia, né, isso já é uma grande ajuda, é necessário, mas não é suficiente. Para fazer cada uma dessas atividades e tomar as decisões que a equipe técnica tem que fazer, né, então a gente deve contar com um conjunto de técnicas analíticas de apoio, né? E aqui entra todo um conjunto de técnicas. Isso ao longo do tempo eu fui estudando, validando, provando, algumas eu mesmo desenvolvi, tá certo? Então, você tem aqui esse conjunto de técnicas que a equipe de desenvolvimento deveria dominar e aplicar no momento apropriado, ao longo do ciclo de desenvolvimento. Aqui onde você encontra essas bolinhas negras é que a metodologia, ou melhor dizendo, a ferramenta que a técnica mais pode ajudar. Onde está a bolinha branca, você pode pensar nisso como um complemento, às vezes ajuda, né? Mas você vê que para rodar, digamos, esse IDDOV da maneira mais eficaz possível, você vai precisar fazer uso, no momento adequado, de todo um conjunto de técnicas, que é o que eu desenvolvo, né, no meu curso completo de Inovação e Desenvolvimento de Produto, que você pode encontrar, ademais, né, na plataforma, no portal de conhecimento resolve.guru. Ok, então está aí o panorama geral. Visto de uma maneira mais assim gráfica, né, para ver essa matriz, esse matrimônio, né, digamos, do método com as técnicas funcionando, em linhas gerais é isso aqui. Eu fiz esse mapinha visual que serve de recapitulação. Então, ampliando um pouquinho aqui, você vai ter, como eu dizia, né, a fase de identificar a oportunidade. Tipicamente, esses 3... Bom, desculpa aí que está em espanhol, mas a gente entende bem isso aí, né? Identificar a oportunidade, você vai ter como principais identificadores, processos que identificam oportunidades, esses processos, né, fluindo de maneira cíclica. Então você vai sair dessas etapas de identificar a oportunidade com um charter, um projeto, né? Um project charter do projeto de desenvolvimento. Ou seja, a oportunidade claramente identificada, e aí então, uma vez priorizado e dado luz verde para esse projeto de desenvolvimento, então aí a gente começa a rodar, disparar o ciclo de desenvolvimento com a fase Define Requirements, definir os requisitos. Aí você pode refinar a definição de requisitos do cliente com o processo de voz do cliente, e aí você vai usando essas várias técnicas aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas essas técnicas, mas tipicamente a gente faz essa matriz do perfil do cliente, né, a matriz da proposta de valor, que é uma forma mais estruturada de fazer o canvas, né, da proposta de valor, aquele Value Proposition Canvas que os autores do Business Model Canvas propõem no livro, que eu recomendo, um bom livro, que se chama Value Proposition Design. Ok, então eu fiz uma adaptação daquele canvas da proposta de valor, né? Na forma matricial. Eu acho que dá mais clareza para a questão de identificar os trabalhos
do cliente. Ok, aí você pode usar aqui, né, desdobrar esses requisitos do cliente, estruturar, tá certo? Através de um estudo da voz do cliente, tá certo? Você pode fazer uma aplicação aqui do método de pensamento sistêmico da teoria das restrições, que é o Thinking Process, para identificar o problema central que está por trás daquelas dores de cabeça que o cliente tem quando realiza os seus trabalhos, as suas atividades, os customer jobs. É uma análise interessante que permite você identificar qual é o core problem e como, né, desenvolver uma solução ganha-ganha, uma solução inovadora para os conflitos técnicos que estão por trás desse problema central para o cliente. Fazer isso, né, te leva a ter a oportunidade de desenvolver uma oferta, uma proposta irrecusável para o cliente, porque você vai entrar no mercado com uma solução feita à medida para o problema mais fundamental que o cliente tem naquele momento, naquela realidade. Ok, então você sai dessa etapa aqui com um conjunto de requisitos claramente definidos do cliente, né, priorizados, os requisitos do produto, né, aqui eu esqueci de comentar, para traduzir a voz do cliente em termos de requisitos técnicos, você faz pode aplicar então as matrizes do QFD, Quality Function Deployment, que é uma ferramenta muito valiosa quando usada com sabedoria, né? Então aí você também sai daqui como resultado, além dos requisitos do cliente, requisitos do produto, você também sai com a identificação do problema central. E aí vem a questão de, ok, como responder isso, né? Através de que conceito de produto responder. Então a gente entra na fase de desenvolver conceitos. E aí existem várias técnicas que você pode fazer de criatividade para isso, né? Existem, aqui não está mencionado, né? Porque quando eu fiz esse mapa eu estava pensando numa empresa estritamente de serviço, mas sendo uma empresa industrial, essa parte de gerar conceitos, resolver os problemas inventivos que isso traz, aqui tem uma técnica, né, fundamental, que é o TRIZ. Para mim, o mais poderoso método de criatividade técnica disponível na atualidade, já desde bastante tempo, algumas décadas, né? Ok, mas além disso você tem, além do TRIZ, você tem a nuvem de conflito, uma poderosa ferramenta de inovação que pode ser usada em virtualmente qualquer situação de manufatura ou serviço, ou até processo gerencial, administrativo, que seja. E você pode, então, gerar ideias, abrir a cabeça, né? O brainwriting, bem feito, né? Seguido de um diagrama de afinidades, pode te dar ideias, né? de conceitos novos que você vai incorporar à proposta de valor, produtos e serviços de maneira geral. Uma vez que você tenha possíveis conceitos, você pode fazer a priorização de conceitos usando uma matriz de priorização ou a matriz processo de seleção, né, de Pew. Okay? Esse é o momento também, à medida que você tem aí já ideias concretas de como responder às necessidades do cliente através de certos features, não, certos componentes da proposta de valor, você pode agora e deve, né, obter retroalimentação dos clientes. No primeiro momento, né, no processo de voz do cliente, você foi lá para ver as necessidades que o cliente tem, independente do produto. Tá? E agora você já volta com ideias, né, e obtém retroalimentação dos clientes, o que eles preferem, o que eles mais gostam, como resposta que atende melhor às suas necessidades. Ok, finalmente você sai dessa etapa aqui com as especificações técnicas, uma especificação técnica preliminar, que nós vamos agora tratar de otimizar esse projeto especificado aqui com esses vários esforços aí de otimização. Aqui também, né, como eu disse, tá? Isso aqui está feito para um ambiente típico de serviço, né? Mas aqui, se é uma empresa de manufatura, tá? Que tem um produto físico manufaturado, né? Aqui nessa fase de otimização do projeto, até devia atualizar esse slide aqui com essas duas técnicas. Aqui o TRIZ, né? E aqui o método Taguchi de engenharia robusta. Essas duas são estrelas aqui. O TRIZ na fase de desenvolver conceitos de ideação, né? E a engenharia robusta, o método Taguchi, aqui é a estrela, né,
numa empresa de manufatura, na fase de otimização. Encontrar uma condição robusta dos parâmetros de projeto. Ok, deveria estar aqui, peço desculpa aí porque estou usando um slide que estava feito para serviço, né? Ok, então nessa fase de otimização de projeto, além do Taguchi, né, você pode fazer análise de valor, você pode fazer análise do modo de falha, tá certo? Você pode detalhar, tá certo? Através de uma matriz, eu uso bastante essa matriz aqui no ciclo de desenvolvimento, onde eu cruzo os requisitos prioritários da voz do cliente com o Customer Journey, todas as etapas, os pontos de contato do cliente, né? Então você já se antecipa, né? Se antecipa, você previne aqueles pontos críticos e com isso você tem uma orientação para essas atividades de otimização do projeto, do produto ou do serviço. E aí então, feitas as melhorias, né, intrínsecas ao projeto, você aí congela, digamos assim, a documentação, você sai com a documentação completa, né, do produto, tá certo? E processos relacionados. E aí, finalmente, a etapa de validação, onde a gente vai avaliar o desempenho dos processos de realização, processo de manufatura, processo de prestação de serviço, tá? E obter a retroalimentação final dos clientes com relação ao desempenho, né? A experiência aí do cliente, já feito todo esse processo anterior. Finalmente, a gente transfere, capacita, né? Padroniza tudo isso em termos operativos, transfere isso para a operação. E o resultado final deve ser um produtos de alta qualidade, robustos contra a variabilidade, né? E centrado naquelas coisas que são as necessidades prioritárias dos clientes. O resultado quase que inevitável é você ter clientes satisfeitos, produtos competitivos e atrativos no mercado. Então esse é o panorama geral, né, de como a gente deve inovar, né, ou melhor dizendo, né, a gente deve. Essa é a melhor solução que eu encontrei para essa questão, para esse desafio de inovar a proposta de valor, inovar os produtos e serviços através dos quais a empresa serve o mercado, serve os seus clientes. Ok, então resumindo aqui, ao longo do ciclo de desenvolvimento, com essas etapas aqui típicas, né, pesquisa, conceito, projeto, protótipo e validação, você deve fazer isso na empresa, à medida que vai ganhando maturidade, né, no ciclo de desenvolvimento, deve fazer isso de maneira sistemática, através de alguns processos-chave. Então você tem aqui um processo-chave, como eu já comentei, nessa etapa de identificar oportunidades, definir requisitos, né, do mercado, você tem o processo de pesquisa de mercado. Também aqui incluído tem voz do cliente. Na fase de definir o projeto já, né, fazer um ciclo de desenvolvimento já do produto específico, né, para cobrir essas etapas, você normalmente faz isso através de um processo de gestão de projetos, onde você usa todo o know-how técnico da equipe, tá certo? E aquelas técnicas, método e técnicas do IDDOV, você integra o uso disso, tá certo? Num processo de gestão de projetos, combinado com um bom manual de desenvolvimento, né, do produto. Bom, isso aqui resume, de maneira bastante compacta, a minha recomendação para essa questão da inovação e desenvolvimento de produtos e serviços.